Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que essa gloriosa paz esteja em cada família, cada casa. Bom dia para você, bom dia para a sua família. Estamos iniciando mais um programa Café com o Pastor. Hoje, nessa quinta-feira, dia 11 de outubro de 2021. E vou dizer aquilo que já disse em todos os programas: até aqui nos ajudou o Senhor. E se a mão do Senhor esteve nos ajudando, pode ter certeza que a vitória será certa. Hoje eu quero deixar para você uma palavra de início do nosso programa, e essa palavra vai edificar a sua vida. Mas antes que eu leia, deixa eu corrigir aqui. Eu só falo um mês anterior. Esse dia eu falei 20 de setembro, era 20 de outubro. Hoje eu falei 11 de outubro e é 11 de novembro. Meu Deus do céu. O cronograma aqui do meu pensamento está sempre um mês atrás. Eu vou deixar para você uma palavra que o salmista escreve no Salmo 37 e o versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Com essa palavra estamos iniciando o nosso programa Café com o Pastor, onde nós vamos estar aqui conversando hoje, ouvindo um testemunho, uma mudança de vida, o que Deus pode fazer na vida das pessoas. E nós recebemos aqui no nosso programa hoje um convidado, igualmente a todos os programas que nós temos feito. Sempre estamos trazendo alguém aqui para conversar conosco, deixar uma mensagem de mudança de vidas, uma mensagem de esperança, uma mensagem de bem-estar social. E eu tenho certeza que essa mensagem de hoje, ela vai surtir um efeito muito importante na vida de muitas pessoas. Está aqui comigo como convidado, vindo do município de Alto Alegre dos Parecis, o evangelista Josias da Silva. Josias é membro da Assembleia de Deus em Alto Alegre dos Parecis, é um obreiro, um pregador itinerante, mas também tem as suas ocupações lá no campo eclesiástico de Alto Alegre dos Parecis, hoje presidida ali pelo pastor Erli Calisto, presidindo a Assembleia de Deus, e também o município hoje administrado pelo irmão Denair, né? E o irmão Edilson, que estão ali à frente daquela grande obra. Josias, a paz do Senhor, tudo bem com você, com a sua família? Paz do Senhor, pastor Valdeci, a paz do Senhor a todos os nossos telespectadores, né? Paz do Senhor ao pastor Rogério Pego, presidente deste campo, e ao meu campo, pastor Eli Calisto, né? Que todos os irmãos que estão ligadinhos conosco, eu saúdo na paz do Senhor nesta manhã. Muito bem, Josias é morador de Alto Alegre, mas eu te faço uma pergunta, Josias, para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Você é nascido em Alto Alegre? Pastor Valdeci, eu nasci, né, na cidade de Pimenta Bueno, estado de Rondônia, e nos mudamos para Alto Alegre ainda criança, aos 7 para 8 anos de idade. Então você é daqui da região mesmo, Pimenta Bueno? Exatamente. Seus pais moram no Alto Alegre hoje? Meus pais moram lá. Na linha P40, né, município Legal. de Alto Alegre do Parecis. Na P40, Josias. Isso. Mandar um abraço aqui para todos os irmãos da P40, onde tem vários trabalhos da igreja. E também mandar um abraço para o pastor Erli Calisto, né? Deus abençoe o pastor Erli, pastor Gersino, o Edilson, Messias. Um abraço a todos esses irmãos, todos esses companheiros. Nosso programa Café com o Pastor, inclusive o café está aqui, Josias. Ó. Daqui a pouquinho nós vamos tomar um café aqui no horário dos comerciais. Muito bom. Josias, você então como eu já disse, filho da terra. Você é daqui de Pimenta Bueno e foi criado aqui no Alto Alegre dos Parecis. A sua família, os seus pais, sempre foram evangélicos, Josias? Pastor Valdeci, a minha história, inclusive esta é a base do testemunho, inclusive ninguém da minha família eram evangélicos quando... Ninguém era evangélico? Ninguém. Não tinha segmento nenhum? Não tinha linhagem, não tinha nada. Nem era nada. um bom evangélico e nem um bom católico? Nada, exatamente. E aí você cresceu com seus pais e hoje, graças a Deus, o Senhor recuperou a sua vida,
né? Esse hoje que eu digo aí já há um tempo, você vai contar o seu testemunho aqui. Sim. Criado ali no Alto Alegre dos Parecis, e hoje Deus tem te usado como um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Esse é o propósito de Deus. Antes que a gente comece aqui, de fato, a nossa conversa, gostaria de deixar uma palavra aqui, que a rede social hoje ela é muito interessante, Josias. Inclusive, uma gravação como essa aqui, ela vai para milhares de pessoas. E alguém pode dizer assim, depois, inclusive pode até comentar, o cara aprontou e depois se esconde atrás da igreja. Não é assim, Josias? Sim, eu já ouvi gente falar isso. Não é seu caso, mas já ouvi pedir de outras pessoas. Não, irmão, não é que a pessoa aprontou. É que Jesus veio buscar, salvar justamente os que se haviam perdidos. Então, se você que vai ouvir e participar conhece alguém que a família está até abrindo mão, não dá conta dessa pessoa, por causa do seu envolvimento com as coisas ruins dessa vida, tenha certeza, se você conseguir levar essa pessoa até Jesus, haverá com certeza uma mudança na vida dessa pessoa. Estamos aqui conversando com o Josias, que é do Alto Alegre dos Parecis. Eu convidei o Josias para estar nesse programa aqui da Rede TV Família, Café com Pastor. Josias, você foi criado num lar evangélico ou você não conheceu os princípios cristãos? Até que idade? Você se converteu com que idade? Aproximadamente, a minha conversão ela se deu aí aos 29 para 30 anos. Até então em um lar, né, não evangélico, onde não tinha, vamos dizer assim, um conhecimento das Sagradas Escrituras, né, aprofundado de maneira que a gente pudesse passar a conhecer as leis de Deus. Então você, por exemplo, você se converteu aos 29 anos? Exatamente. Aos 29 anos. Até então não tinha assim uma base. Não tinha nada que me levasse, né, nada materializado que me levasse aí a uma linhagem para a Bíblia Sagrada, para conhecer a Jesus. Seus pais não tinham esse princípio? Não tinha. Não tiveram também? Não tinha. E aí você, na sua adolescência, então você acabou, infelizmente, conhecendo aquilo que é o lado ruim da vida, digamos assim. Exato. Esse é o ponto dos nossos dias atuais. É o adolescente, é o jovem à mercê de um mundo corrupto, de um mundo de trevas que toda esquina vai oferecer o que não presta. Exatamente, José. Inclusive, nós temos falado aqui no programa, vários pastores que já estiveram aqui comigo, várias autoridades, nós temos falado muito dos princípios familiares. A base familiar, ela é importante, é de suma importância para o amadurecimento e o crescimento desse jovem, a criança, adolescente e até os jovens. Josias, mas deixa eu te perguntar aqui uma coisa que sempre nos leva à curiosidade. Por exemplo, você é um camarada que tem um histórico, né? Você, infelizmente, se envolveu com o mundo da bebida, o mundo das drogas. Temos informações que você chegou a até morar na rua. Você enfrentou cadeias, né? Esteve preso e viveu um período aí da sua vida que eu não vou dizer aqui que nós estamos aqui sendo saudosista de lembranças ruins, ou não vou dizer aqui também que a gente está retrocedendo ao passado, porque o passado foi perdoado. Mas tudo aquilo que nós estamos falando aqui, Josias, bom será se servir de lição para outros jovens, não é assim? Exato. Um testemunho, uma palavra dessa aqui, não é que a gente está aqui relembrando ou querendo mostrar aquilo que já foi, não. Nós estamos querendo extrair daqui uma lição para o futuro, não é assim? Exatamente. Porque o que passou, o Senhor já perdoou. Sim. Mas me diga uma coisa, você se converteu aos 29 anos, né? Mas eu achei que você estava com 29 anos agora, Josias, que você está com cara de jovem. Jesus faz isso. Jesus faz a obra, né? Mas o cabelo começou a branquear, irmão. Isso é normal.
Você se converteu aos 29 anos. Então, esse período aí, como você já disse, viveu sem princípios cristãos, né? Como se deu esse envolvimento aí com o mundo das drogas? Foi através de amigo, família, mais ou menos, como que foi isso aí, Josias? Hoje, pastor Valdeci, eu uso meu testemunho para arrancar o máximo de jovens, né? Muitos jovens hoje, eles entram pelo caminho das drogas, igual eu entrei com 16 anos de idade, por influência do quê? De amigos, as más companhias, entendeu? De rua, de festinha, de balada, é o famoso curtir a vida, ganhar a vida, que na realidade é um passaporte para a morte. Um passaporte, é um caminho sem volta. Sem volta, sem né? volta. Então, ainda jovem, aos 16 anos, você já estava ali, através de influência de amigo, dando os primeiros passos nesse caminho. Exatamente, por aí. E aí veio a bebida. Veio tudo junto. Essas coisas, elas já vêm, por exemplo, quando eu digo assim, baladas, são essas festinhas. Hoje o jovem, o que ele mais foca é isso, uma namoradinha, ir para uma festinha, convite, influência de outros amiguinhos, e ali automaticamente alguém vai lhe oferecer, em uma noite só, de repente, como foi o meu caso, a bebida e a droga. E aí, por exemplo, nessa oferta dessa primeira noite, digamos assim, do experimento, né, Josias? Tudo começa com o primeiro trago. Exato. Né? Vamos experimentar. Essa oferta, depois você se viu numa situação que não tinha como mais sair. Exatamente. E aí veio a bebida. Mais. Esse é o problema mais sério, porque uma vez o experimento, 99% deles segue o caminho avante. Se aprofunda mais, né? Se aprofunda mais. E uma vez preso no vício, igual eu fiquei, a situação que eu fiquei dos 16 até 29 anos, né? Foram aí 13 anos. 13 anos. Igual o meu testemunho é muito forte, tornei mendigo de rua. Tu chega a um ponto de dependência que acaba, não tem mais amigo, acaba tudo. Tu é abandonado por todos, família, amigos, vai tudo embora. Josias, e aí, por exemplo, a pessoa... Porque já nós vamos falar da mudança de vida. Sim. Né? A pessoa, quando ele se envolve, ele procura manter o vício e perde as forças e o ânimo para trabalhar, não é assim? Exato. E aí é o caso que muitos jovens, que eu não sei se foi o seu caso, mas muitos jovens passam a fazer, praticar pequenos furtos para manter o vício. Né? Outros, o contrito ali familiar, confronto com a família que não aceita aquela situação, cria um rompimento e por essa razão foi que te levou a morar na rua. Esse é o ponto central, pastor Valdeci, abordado, porque esse não é 99%, é 100% dos jovens que entram por esse caminho. Qual é o primeiro passo? Foi o meu caso. Os últimos 2 empregos que eu ainda consegui era para manter os vícios, mas patrão nenhum vai ficar com alguém que ele vai perceber que o clima está diferente, que ele está falando diferente, que ele está drogado no serviço. O que acontece? Rua. Quando isso acontece, ninguém quer contratar mais, tu perde a oportunidade. O que o jovem ou adolescente vai passar a fazer? Pequenos furtos dentro de casa, que era o que eu fazia. Para manter o vício. Para manter o vício. Porque, infelizmente, Josias, existem alguns fatores aí que contribuem negativamente nesse sentido. Por exemplo, no seu caso, uma cidade pequena, Alto Alegre, todo mundo conhece, todos se conhecem. Sim. Outra coisa, a empresa, ela tem suas normas. O camarada chegou lá meio, não sei se eu posso dizer essa palavra, meio voado, todo mundo já vai perceber. Né? O rendimento da pessoa não é igual, né, Josias? Não é. Eu, por último, na minha cidade, os comerciantes sabem disso, são meus amigos, a gente comenta até hoje sobre isso. Quando eu entrava em um estabelecimento, segurança tinha que me acompanhar para eu não furtar ali uma cachaça, um produto para vender, trocar em drogas, entendeu? Eu tenho isso gravado em memória para servir de exemplo. Josias, e você chegou a morar na rua, então? Morei na rua, virei mendigo. Alto Alegre. Alto Alegre, para outra cidade. O mendigo de rua, na realidade, ele não tem uma cidade fixa de morada. Ele está aqui, amanhã está Pimenta Bueno, está em Vilhena.
É dessa Então você vivia de cidade em cidade, Alta Floresta, Rolim de Moura, rodando esses mundos, dormindo na praça. Na rua, na praça não se aceita, não sei se ainda está assim, mas fui abordado várias vezes por guardas geralmente em tem algumas rodoviárias. ações. Exato, não pode dormir aqui, tá? Eu tinha que ir para o mato, tipo um cão de rua. Você chegou aqui em Alta Floresta, chegou a dormir na rua aqui? Várias vezes. Várias vezes. Várias. E quantas vezes até a gente mesmo passou sem perceber, né? Aí nessas alturas o camarada já fica com o cabelo grande, a barba grande, a fisionomia muda. Hoje eu sou jovem. Nessa época, esse período de drogado, eu aparentava ter 60 anos de Meu idade. Deus. Acaba a pessoa, tudo. né? Aí emagrece. E perde, eu era seco. Hoje eu sou magro, eu era seco, esquelético. Meu Deus. Josias, e aí nas ruas, por exemplo, inclusive, eu tenho muita pena dessas pessoas que vivem nas ruas, porque sempre por trás você vai ver o histórico, a história dessa pessoa. Sim. São pessoas boas, às vezes, que foram vencidos pelos vícios. Exatamente. Porque ninguém planeja a se tornar um viciado, né, Josias? E ninguém quer. Você ninguém perguntar para ele se ele quer estar naquela vida, ele não quer. Ele só não tem força e não consegue sair de lá sozinho. Mas ninguém quer. Ninguém quer. Inclusive ninguém quer para os filhos também. Exato. Né? Então, quando a gente vai conversar, você vê ali aquelas pessoas que ficam ali na praça, infelizmente você vê ali, quando você procura o histórico, sempre eles vieram de uma família. Agora, é o caso, Josias, a porcentagem desses que acabam morando nas ruas, de vir de uma família, de um histórico desestruturado, digamos assim, porque a família que leva os seus filhos para a igreja, seja ele católico ou evangélico, mas ele zela pelos princípios, escola dominical, né, ensinamentos, ele zela. A porcentagem, nesse caso, é bem menos. Agora, aqueles que criam seus filhos sem um princípio, está mais sujeito a essas situações, né, José? Exato, ele está vulnerável ao sistema. E, infelizmente, o sistema é a oferta, né? Exato. A oferta da droga, da bebida, né? Esse filho, infelizmente, vai crescer ser um referencial cristão, né? Josias, mas aí morando na rua, por exemplo, os seus pais, a sua família, tentou te resgatar um monte de vezes. Até aconteceu várias vezes de eles me acolherem, parar em casa 10 dias, 15 dias, mas não tem como. Vai roubar, vai furtar do pai, da mãe. Aí a pessoa fica aquela, como é que chama, a abstinência, aquela dependência. Aquela dependência. Até para o próprio drogado, ele não quer estar ali, ele não quer estar no ambiente familiar, não se encaixa, ele quer estar escondido para esconder a tua situação. Se isolar, né? Se isolar. Essa é uma grande realidade. Sim. Porque essas pessoas, eles têm dificuldade de conviver com a família. Exato. Ou em sociedade, desde que a pessoa se comporte diferente dele. Por exemplo, é por isso que o morador de rua sempre procura outros moradores de rua. Exato. Que se iguala a ele, outro viciado que se iguala a ele. Não é assim, Josias? Sim. Deixa eu te falar um negócio e você vai falar daquilo que Deus fez na sua vida, e depois você vai contar alguns testemunhos do que Deus já tem feito através de você. Eu estive, Josias, tem uns 60 dias, pouco mais, eu estava na capital de São Paulo e eu fui lá na Cracolândia. Você já foi lá na Cracolândia, Josias? Eu não conheço lá pessoalmente, já tive em outra área, né? Inclusive certo. Também já em missão, depois de restaurado, depois de pregador do Evangelho, certo. Tive centro de Guarulhos, vi outras situações, certo. Mas não pude estar ainda, mas tenho um desejo de conhecer. A Cracolândia, Josias, eu cheguei lá, justamente a hora que eu cheguei lá, eles estavam lavando, a prefeitura lava lá, lava a rua com um caminhão. Meu Deus, como que o ser humano ele chega àquele ponto de se portar e se comportar, parece que pior do que um animal, Josias. Sim, pior. Então a pessoa que a dependência leva ele a perder a consciência, digamos assim, né? A pessoa fica totalmente inconsciente, né? Fica. Dizem que, por exemplo, a pessoa que está embriagado se torna um alcoólatra ou um drogado. Ele sabe o que ele está fazendo, Josias? Ou não? Em parte, saber, eu não arrisco dizer que sabe, porque a coragem é outra, a consciência muda. Ele pode se lembrar, em parte,
depois do efeito pós-droga, pós-bebida. Certo. Mas eu sei que tem coisas que eu fazia, que no outro dia eu me lembrava e falava, meu Deus, não pode ter feito isso, não foi eu, não fiz, por exemplo, tu não, entendeu? Não fez, não se lembra que fez. Não sei. No momento ali, a pessoa, naquela euforia, ele vai lembrar depois. Depois, na hora ele não sabe. E dá um arrependimento? Dá arrependimento, dá vergonha, dá desprezo. Tu não quer voltar no ambiente com vergonha, porque tu tem ciência que não foi você que fez, entendeu? Por isso que a gente vai voltar a dizer que ninguém planeja em ser um morador de rua, né, Josias? Ninguém planeja em ser um drogado, um alcoólatra. Ninguém planeja. E ninguém quer isso para os filhos. Não quer, isso não é vida. Até para quem está lá, ele não quer estar lá. Ele só não tem condições nem força para se libertar daquilo ali. Verdade. Josias, mas hoje você é um pregador do Evangelho, tem rodado aí Brasil afora, né? Sim. E principalmente aqui Rondônia, região norte. Sim. E Deus tem muitas coisas grandes para você fazer, através da palavra. E vou repetir aquilo que já disse. O nosso objetivo é mostrar para as pessoas que pode ser o caso mais difícil que for, ele tem solução, desde que o homem chegue a Deus, deixa Jesus entrar na vida dele, na família dele, e aí, se assim ele proceder, tem solução para o seu problema. Existe uma saída, né, Josias? Existe, eu sou prova viva disso, existe. E a sua família hoje, seus pais, são evangélicos? Ainda não são. A minha mãe já é falecida hoje, né? Mas um sonho que ela queria ter visto, não sei como que aconteceu, com a forma que ela partiu com Deus nos últimos momentos, certo. Mas as últimas palavras que eu ouvi dela com voz cansada era que eu mudasse a minha situação, que eu seguisse um caminho com Deus, que eu deixasse as bebidas e as drogas, entendeu? Mas hoje, aparentemente, evangélico na minha família, entre irmãos e pais, só eu. Só você? Eu e a minha família que Deus me deu, né? Sim, a sua esposa e os filhos. Os filhos. Mas tá bom, mas seus pais continuam, seu pai, no caso, continua em Alto Alegre, seus irmãos? Sim, tá, ele mora 100 metros longe. E eles, de mim. não sei se eu arrisco dizer uma palavra, mas eles te dão todo apoio, na mudança de vida, sim, na pregação do Evangelho, mesmo não sendo evangélico. Exato. Mas eles te dão todo o apoio. Contam o meu testemunho, incentivam, entendeu? Porque hoje Deus nos fez nos tornar assim, um referencial para a sociedade, né? Josias, a sua mãe, quando faleceu, você ainda não tinha se encontrado com Jesus? Não, demorou ainda, eu creio que aí mais de ano para acontecer esse encontro. E aí você, como que foi esse encontro que te levou a Cristo, a mudar de vida? E isso foi na rua, você foi numa igreja, alguém pregou para você, outro jovem, como que foi? Pastor Valdeci, esse testemunho do meu encontro com Deus é algo tão profundo, é assim algo sem explicação, que não foi numa igreja, não foi um pregador, não foi um pastor que Deus enviou. Isso, o ambiente em si já retrata, foi no meio do mato. E quem veio falar comigo foi Deus. Você estava lá, digamos assim, morando lá igual um bicho? Igual um bicho, mesma coisa de um bicho. Para lá, e aí você ouviu a voz de Deus falar contigo. A voz de Deus. E foi após uma noitada, né, com amigos, que não é amigos, deixa aqui o incentivo para quem ainda acha que o amigo de bebedeira, o amigo de balada é amigo dele, mentira. Tudo engano. Se ele cair num fracasso, some todo mundo. Eu fico de incentivo para quem está nos acompanhando, não entre nessa de amigos de balada, de bebedeira, de droga, mentira. Se tu cair num fracasso, tu vai ficar sozinho, exatamente. Só você e Deus. Como diz o outro, é amigo só enquanto o sol brilha. Está ali. E aí você estava, então, nessa situação, deixa eu repetir aqui, esse testemunho, essas coisas, por exemplo, Josias, eu falar assim, Deus falou comigo, ou Deus me usou para falar com Josias, ou Deus usou Josias para falar com outra pessoa. Essas coisas são coisas da fé. Sim. E se você, amigo, irmão, você que vai compartilhar, você que está acompanhando agora ao vivo, Brasil afora, onde você estiver, se a tua fé não levar a crer, você vai ter dificuldade. Porque eu creio plenamente que Deus fala com o homem.
Deus fala de várias maneiras. Inclusive eu já vi Deus falar conosco, né? Deus falar comigo, Deus falar com outros, através de uma palavra. E aí você estava lá isolado, não sei se eu posso dizer, numa ressaca de uma noite de bebidas e drogas, e você percebeu Deus falando contigo. Eu acredito, eu ainda estava sob efeito, passado assim, estava na ressaca, mas eu acredito que ainda tinha algum resíduozinho, que, entendeu? Aquele arrependimento, aquele pós-balada, pós-droga e bebida, aquele arrependimento estava profundo. E o que eu tinha na mão, tem a lenda, quem toma até hoje aí, eu creio que em nome de Jesus vai deixar a bebida e as drogas, tem aquela lenda, estou com ressaca, eu vou tomar uma para sarar. Para abater a ressaca. Eu tinha meio litro de cachaça na mão. Lembro até a marca, era a famosa oncinha, né, de rosca, tampinha. Com esse meio litro de cachaça na mão, pensando, vou tomar, não tomo, vou tomar. Foi onde Deus chegou para falar comigo. Olha isso, José. E como foi essa experiência? Deus usou alguém? Não Ou você usou. ouviu uma voz? Eu ouvi a voz e veio na cabeça o quê? Eu já estava em estado terminal, nem eu acreditava em mim. Que o que se ouvia na minha região era só a morte. Para o Josias é só a morte, é chegar a notícia de que ele morreu, alguém matou. Aí eu ouvi uma voz. Eu tenho uma grande obra na tua vida. Falei, pronto, a droga, cocaína, crack, roeu todo o meu cérebro, agora eu fiquei louco. Você mesmo já não acreditava Não em acreditava. você. Olhei dentro do mato, não vi ninguém. E ouvi a voz repetidamente 3 vezes. Falando com você. Falando comigo. Foi onde eu percebi e falei, deixa eu observar de onde está vindo. Ela vinha do alto. São coisas da fé. Josias, você já esteve preso algumas vezes. Eu estou usando aqui o plural, sim. Porque foi mais de uma passagem na cadeia. Foi, eu nem me lembro se foi 4 ou 5, foi várias. Você era cliente do sistema. Eu era cliente, o pessoal já me conhecia. E aí ficava lá 1 mês, 2, um ano, 2? Mais às vezes, né? Mas sempre assim, aquele período de condenação de usuário. Chegava 2 meses para trás, daí para trás. Esse pessoal liberava, ia embora, voltava por pequenos delitos de novo. Meu Deus. E aí você ficou preso, Alto Alegre, Rolim de Moura. Alto Alegre não tem cadeia, né? Alto Alegre não Santa tem. Luzia. Santa Luzia, Rolim de Moura e Alta Floresta. E Alta Floresta. Você rodou aqui essas cadeias aqui. Rodei. E lá na cadeia, quando passava o efeito das drogas, qual é o sentimento? O sentimento é o pior possível. É o sentimento de, pronto, eu estou no inferno, para mim não tem mais jeito, acabou. Você olha ali, né, um drogado, alguém que não fez um grande delito, está junto com traficantes perigosos, com pessoas, né, assassinos. E também vem aquele negócio, né, Josias, digamos assim, a abstinência. Exato. Porque 3, 4 dias depois vai acabando o efeito da que estava no sangue e a pessoa vai ficando. Mas aí, ao cabo de, por exemplo, 2, 3 meses preso, o camarada sai mais louco para fumar de novo? Não, ele tem um período aí, eu não sei, meu caso era aproximadamente uns 20, 30 dias. Que conseguia se manter. Tentando não voltar para lá. Vem aquela, eu vou mudar de vida, agora chega, eu tenho que mudar, entendeu? E aí, nesse caso, você tinha uma vontade, nesse período que saía, não, eu vou mudar. Porque eu acho que quase todas as pessoas que vivem essa situação têm vontade de mudar, todos né? Tem vontade de mudar, né? Porque assim a gente vê nas pessoas. Eu vejo algumas pessoas que até maltratam, né, um morador de rua, que até tem pessoas que até botam fogo, gente. Sim, pelo amor de Deus, como que o ser humano, né, ao invés de ajudar a pessoa. E Josias, uma coisa interessante que eu vou te dizer aqui, aproveitando aqui o gancho. Eu sou pai, eu tenho meus filhos terão filhos, eu vou ser avô, se Deus quiser, e se Deus permitir, você bisavô. Você é pai, você tem 3 filhos, né? Outros que estão aí assistindo, ou que assistirão, são pais, e quem não é pai é filho. Sim. Tem irmão, tem família, né? Ninguém nessa vida pode, vou usar aqui uma fala de mineiro, ninguém pode cuspir para cima. Porque tem pessoa que fala, a família do fulano, o fulano. Irmão, cuida da sua, cuide dos seus filhos. Não é assim, Josias? Sim, sim. Porque amanhã ou depois você poderá estar vendo uma situação na sua família que você não desejou. Eu tenho exemplo disso na região. Você tem exemplo disso, né? Então,
Eu acho que nós devemos, ao contrário de dar pancada nas pessoas que já estão feridas, porque já são pessoas feridas por consequências, né? Muitas dessas pessoas já vêm de um histórico de uma família destruída, de uma desilusão amorosa, de uma desilusão profissional, de uma falta de condução na vida. Essa pessoa já vem se arrastando, não é assim? Sim. E aí você saía da cadeia, essa vez, quando você ouve essa voz falar contigo, você tinha recém saído da cadeia ou depois disso ainda você foi preso? Não, depois disso, ali encerrou tudo. Naquela conversa, acabou tudo ali, não teve mais. Aquele arrependimento foi verdadeiro. Dali eu não voltei mais para as ruas. Então, dali houve a mudança. Houve a de vida. mudança. Ali eu acredito que Deus, em 1 minuto, Ele me arrancou todos os vícios. E isso já está com quantos anos? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Josias, então naquela hora ali, e aí a garrafa de cachaça que você estava comendo? Deus me disse, em voz, eu estava ouvindo, eu estava lúcido que era Deus, porque eu não via, a voz vinha a uns 5 metros de altura, e eu não via ele, mas ele falava muito nítido, uma voz branda, bem forte, bonita. Ele pediu que eu jogasse aquela cachaça fora. E você jogou? Houve uma guerra. Aqui está o interessante, surgiu alguém do outro lado, e dizia para eu não jogar aquela pinga, e o argumento que ele usava, hoje eu sei quem é: não joga, tu vai ter vontade de beber, amanhã tu sarou a ressaca, isso aí custou teu suor, é teu. E batia, você acredita que o infeliz ele consegue persuadir? Com certeza, com certeza. Batia o pensamento, mas aí a voz de Deus bradava e dizia: é isso que você quer para você? Quando eu olhava para baixo, para o meu corpo, Deus só usava esse argumento: olha para você e me diz se é isso que você quer, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Quando eu olhava para o meu corpo, sem camisa, osso puro, todo sujo, lama pura, eu entristecia, eu falava: não é isso que eu quero. E aí você ainda teve uma guerra para conseguir jogar. Uma guerra de uma meia hora, eu calculei. Mas conseguiu? Consegui. Quando eu decidi jogar, ela estava tampada, de rosquinha bonita, meio litro ali. Eu disse: eu aceito, vou jogar. Quando eu fiz isso para jogar, a voz de Deus, que a daqui já não estava mais, o diabo já tinha ido embora. Ele disse: não jogue ainda. E eu fiquei bravo. Mas o Senhor me convence a jogar, quando eu vou jogar, ele disse que não. Aí pediu que eu abrisse, destampasse ela e derramasse sobre a terra, e jogasse o litro vazio. 3 dias depois eu descobri que eu morava na beira de um riozinho, para tomar água ali, uma loninha velha. Deu uma enchente lá em cima e levou aquele litro vazio para onde eu habitava. Então, aí eu entendi. Você entendeu. Se ele está por meio, rosqueadinho, corria o risco. Deus sabe o presente e o futuro. Aí eu não tinha dúvida. Deus já querendo te ajudar a vencer essa situação, porque se você joga o litro fechado, sim, você talvez... pela fraqueza poderia recuperá-lo, né, José? E Deus te orientou, você derramou aquela bebida. Sim. E de lá para cá, ali que eu descobri, quando eu vi o litro na minha frente, falei: esse litro vai parar 2 metros de mim de novo. Aí comecei a refletir. Lá, por isso que o Senhor pediu que eu derramasse. Ali eu descobri, 3 dias depois, foi na segunda, terça, quarta, falei: peraí, cadê o meu desejo? Não ficava um dia sem droga e sem bebida de álcool. Falei: cadê o meu desejo de drogas, desejo de bebidas alcoólicas? Aí eu descobri que Deus tinha me libertado dos vícios. Não tinha mais vontade, desejo nenhum. Falei: está explicado, eu estou livre. Josias, e como você foi parar na Igreja Assembleia de Deus? Eu fui direcionado, uma voz bradava dentro de mim, bradava no meu coração e dizia que eu tinha que ir para lá. Porque até aí você não tinha vínculo nem com a Igreja Católica, nem com a Assembleia, nem com a igreja nenhuma. Porque Deus, você já disse que a sua família não tinha princípio nenhum. Não tinha. Então para você não tinha assim: eu vou para lá porque tem... Não tinha parentesco nenhum. E nem amigo, nem nada. Nada, ninguém que me convidasse para lá. E aí você ouviu... Deus te orientou. Sim. E você foi no primeiro culto ou procurou No primeiro culto. Eu não vi a hora que chegava o sábado para estar no culto da Igreja dos Crentes. Aquilo bradava, ardia dentro de mim. Aquela vontade. Aquela vontade. Aí passou a quarta, a quinta, a sexta, parece que era um mês, não chegava o sábado. Quando chegou, só tinha um par de roupa, entendeu? Que dava para apresentar em público. Vesti e fui para a igreja. Aí foi o espanto.
Quando os irmãos viu entrando aquele drogado ali. Porque já te conhecia. Já conhecia. Você era um velho... É um velho conhecido do Alto Alegre. Entendeu? Aí todo mundo nem creu, nem acreditou. Falou, o que ele está fazendo aqui? Não é possível, entendeu? Josias, Deus já me deu a oportunidade de pregar em muitos lugares. E eu já vi cada situação, Josias, de eu voltar no lugar depois e encontrar aquela pessoa que entrou drogada dentro da igreja, sendo obreiro, família restaurada. Eu tenho muitos exemplos. Família restaurada. Só Deus que pode fazer isso na vida do homem. Se Deus não fizer, ninguém mais poderá fazer, né? Josias, e aí você foi para a igreja e o primeiro culto participou, estava ali para como visitante. Exato. E já também com o coração quebrantado. Já estava crente. Josias, depois dos comerciais, nós vamos falar, você vai concluir esse testemunho e vai deixar uma palavra, a palavra de Deus, e vai contar aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque 1 hora é pouco demais para contar, para falar das grandezas que Deus pode fazer na vida de um homem. Vamos para os comerciais. Nesse intervalo a gente já aproveita e tomar nosso café, que aqui é o Café com o Pastor, e o café está aqui, ó. E já já nós voltaremos. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o nosso programa Café com o Pastor. E hoje nós estamos aqui conversando com o evangelista Josias, que é um pregador da palavra de Deus, é do município vizinho, Alto Alegre dos Parecis. Reaproveito para mandar um abraço a todos os moradores de Alto Alegre dos Parecis, os nossos amigos ali, o prefeito Dena, o Edilson, todos os obreiros ali, o pastor Erli. Deus abençoe os moradores de Alto Alegre dos Parecis. E nós estamos aqui conversando com o Josias, que foi um camarada que Deus chamou ele lá quando ele estava morando na condição de morador de rua, digamos assim. E aí ele vem contando o testemunho dele. Se você chegou agora para acompanhar a programação, depois você pode ver o testemunho dele, vai ficar gravado, depois ele vai editar e você poderá compartilhar todo o testemunho na sua íntegra. Mas aí, Josias, você chegou na igreja nesse sábado, no sábado que você disse, né? Para participar do culto, e criou um certo espanto, mas naquele dia você foi à frente e recebeu oração? Houve um mistério, porque o pastor da igreja na época, que era o obreiro responsável, ele ficou com tanto medo, ele não fez apelo. Ninguém fez muito caso. Não fez muito caso, lá. Mas eu já estava convertido, eu queria só confirmar, ir lá na frente para que eles, né, me acolhessem ali. Como ele não fez apelo, eu fui assim mesmo. Aí você foi assim mesmo? Fui. Aí o espanto foi maior, que ninguém acreditou. Mas não porque é possível. O povo lá te conhecia, né, José? Conhecia, sabia a minha história, né? Quem eu era. Aí 13 anos de droga, de rua. Entendeu? E isso foi em qual congregação ali no Alto Alegre? Congregação da P40. Da P40, onde nós estamos. Que era a sua região. Exato. Seus pais moram ali perto da P40? Moram ali 1 quilômetro da igreja. Pertinho. E você ali era a sua região? Minha região. A região de crédito e descrédito também. Exato. Eu até entendo que Deus escolhe a nossa região como base do testemunho, que é onde alguém te conhece. Né? Exatamente. Aonde foi aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde foi a sua vergonha, será a exaltação. Exato. Né? Josias, e agora você foi à frente, no outro dia você foi para a igreja? Fui, não falhava culto de maneira nenhuma, escola bíblica dominical, meu desejo. Já sempre aparece aquele irmão que dá um paletó 2 números, 3 maior do que a gente. Sim. Você se lembra disso? Sempre tem. Aquelas gravatas que fica sobrando assim no pescoço. Às vezes passa. Mas é muito bem-vindo, porque o irmão está dando de coração aquilo ali. E aí já aparece um que dá uma camisa, um sapato maior que o pé, mas o importante é você ir. Mas aí, logo se batizou. Batizei com 90 dias e já fui ser cooperador. Desceu as águas, já foi cooperar na porta? Fui cooperar. Solteiro ainda? Solteiro. Operador solteiro. Você já estava aos 29 anos? 29. E aí, Josias, você ficou congregando ali na P40, então? Na P40. Que o presbítero ali, o obreiro ali, se eu não estou enganado, naquela época era o irmão Estevaldo ainda? Exato, Estevaldo Heller. Irmão Estevaldo. Tá lá até hoje. Ele mora lá, mora né? lá. Inclusive é uma família grande. Um abraço para o irmão Estevaldo, o Sérgio, tem vários amigos daquela região. O pastor Josias,
E aí você batizou e já se tornou cooperador. Cooperador. Porteiro. Porteiro da igreja, tocador, que eu toco violão também, né? Não tinha um tocador na igreja, chegamos, já fomos cooperar lá também. Que bom, rapaz. Deus te tirou lá da beira daquele barraco, onde ninguém acreditava em você. Ninguém. E aí, rapidinho, te levou lá, você começou a cooperar. Foi coisa rápida. Dentro de um ano, eu já tinha ganhado a primeira moto. Deus me deu. Dentro de um ano? Porque eu lembro quando você começou a pregar. Muito você rápido. Até andou cooperando com nós em algumas congregações aqui, né? E rapidinho você, então, se destacou na palavra. Sim. Mas esse destacar na palavra, vem uma coisa aqui que vai edificar muita gente que gostaria de ser um pregador. Você leu a Bíblia, nesse um ano você comeu a palavra. Eu não tinha outra coisa para me ocupar a não ser ler a palavra. Ler a Bíblia, ler e aprender. Buscar aprender. Porque para pregar a primeira mensagem, primeiro você precisou de aprender. Precisei de aprender. Você não tinha referência. Prega a Bíblia sem conhecer a Bíblia. Sem conhecer a Bíblia, Exato. né? Porque tem gente que fala assim, Deus me deu a mensagem. Não, sim, Deus te deu. Mas a mensagem que Deus deu já é a palavra. Já está aqui. Já é a Bíblia. Exato. Né? Josias, e aí, logo Deus abriu a porta que você conheceu. Como que é o nome da sua esposa? A irmã Priscila, né? Vou até mandar aqui um abraço para ela, está lá agora, a irmã Priscila, os meus filhos Daniel, o Ezequiel e o Gabriel, eles estão nos assistindo lá agora. Que legal. Que aí, nesse caso, você fez um voto, né? Porque assim, feio igual você é, irmã, uma jovem bela. Nascida na igreja. Nascida na igreja. Não, mas até aqui alcança o testemunho. E ela era de lá? Era de lá, nascida na igreja, moça de caráter. Que entendeu? bom, Deus abençoe. Josias, é porque até para uma jovem, como a irmã Priscila, que era dali, da igreja, acreditar na sua mudança, só Deus nesse negócio, né? Deus já tinha falado com ela, né? Ela estava convicta disso, só que os pais... Aí vem a dúvida, não, o rapaz tem um ano de crente, minha filha e tal. E aquele medo que eu não tiro a razão. Com certeza. E os pais querem o melhor para os filhos. Lógico, né? A filha nascida, criada na igreja, entendeu? Vai entregar na mão de um rapaz com um ano de crente, novo convertido. Josias, mas quando Deus está no negócio, eu me lembro uma vez que eu estava pregando e entrou um camarada, não dá tempo de contar o testemunho, mas ele entrou numa situação tão ruim na igreja, por rumo, e eu falei para uma moça que estava assistindo um conjunto, que era uma festa, tinha um telão lá fora e tal, e ele entrou. Aí eu falei para ela, vai de encontro com ele. Eu ia falar para um rapaz, e ela entendeu que era com ela. Ela se levantou e foi de encontro com ele, pegou ele pelo braço e trouxe à frente. 7 anos depois eu voltei a pregar naquela igreja. Aquela moça era a esposa dele e ele, presbítero, dirigente, dirigente da igreja. Né? Olha o mistério. Olha o mistério. Josias, e aí Deus abençoou, logo vocês se casaram. Sim. E você ficou por ali mesmo? E inclusive depois eu e a minha esposa, né, jovem, casou bem jovem, 16 anos de idade, fomos ser os pastores desta congregação. Exato, onde tudo aconteceu. Quando você foi cuidar lá, sim, cuidou do For da Serra. Isso. Hoje você está na sede. Hoje eu estou na sede com o pastor Lee. Pastor Lee. Josias, esse testemunho, ele vai mudar e vai ajudar muitos pais, muitos filhos, muitas pessoas que estão achando que para o seu filho, para o seu caso, não tem jeito. Não, tem jeito sim, tem jeito. Se você buscar a Deus, cada caso, cada testemunho é um testemunho. Com o Josias, Deus foi lá no seu barraco. Sim. Falou contigo lá. Mas vai ter outro caso que Deus vai usar alguém para falar contigo. Sim. Não é assim, Josias? Verdade. Vai ter outro caso que Deus vai usar uma pessoa para falar contigo, até mesmo uma situação. A Bíblia fala que Deus fala de várias maneiras. Né? E as maneiras que Deus fala é Ele que é o Senhor da nossa vida. Josias, e aí logo você começou a cooperar, se casou com a irmã Priscila e começou a pregar. Sim. E aí veio Você lembra da primeira mensagem que você pregou? Eu lembro. Até hoje eu tenho vergonha dela. O tema... Eu preguei lá no livro de Gênesis, a história de José, né? Certo. Quase 15 anos atrás, cooperador, pregando. Meu Deus... Eu suava frio, para pregar ali 10 minutos, deu o que falar. Antes de chegar no púlpito, o camarada tem mensagem por umas 2 horas aqui na cabeça. Deixa comigo. Quando chega lá, parece que as orelhas ficam grandes, o pescoço afina. Some tudo, verdade. Mas, então, a primeira mensagem que você pregou, o tema foi sobre José. Sim, sim. E de lá para cá, aí Deus abençoou, vai te dando a palavra, né, a palavra de Deus. E Deus, através da sua vida, já fez coisas grandes, inclusive Deus já te usou para abençoar
muitas famílias Sim, através do ministério da cura, Sim. da restauração. Mas Josias sempre tem aquele testemunho que fica marcado na nossa vida, que Deus faz através de nós na vida de alguém. Sim. Você tem lembrança de algum desses testemunhos, Josias? Esse testemunho, para mim, o mais forte até hoje não é o paralítico que eu vi levantar, entendeu? Em nome de Jesus, que é Jesus que faz, gente só ministra. Não é o câncer que eu vi Jesus curar. O testemunho mais forte que eu não esqueço dele é ver, não foi só um, entendeu? Que hoje é obreiro, traficantes, aceitar Jesus e hoje é obreiro da casa do Senhor, entendeu? É ver pessoas em situações piores do que a minha, mendigos de rua, hoje está num púlpito pregando a palavra de Deus. Hoje é um pregador. Pregador do evangelho, drogados, na minha cidade tem exemplo, entendeu? Através do que? Deus falou comigo, e caso específico. Agora, de que forma que ele vai falar? Me usando, pregando a Bíblia e contando para eles que tem solução, que tem jeito. Que você é um exemplo. Eu sou um testemunho, que Deus fez comigo, vai fazer com eles. Entendeu? Esse é a maior base do meu testemunho. Verdade. É alguém que se arrependa, né? Um pecador que venha e que vai me ajudar para a gente dar sequência nesta obra, que é a pregação da palavra de Jesus. Josias, o maior interessado, ou não sei, não vou dizer o maior, o todo interessado no ser humano é Deus. É Deus. Deus quer o melhor para o homem. Exato. Né? E Deus tem te usado na área da cura, da libertação. Você tem visto muitos testemunhos acontecer. Inclusive, Josias, nós não temos tanto tempo, nosso programa já vai caminhando para a reta final. Mas, inclusive, o dia que Deus te chamou, não sei se essa pergunta vai te constranger, mas eu penso que ela pode ajudar alguém. O dia que Deus te chamou, qual era o seu capital? O que você tinha? O meu capital maior era a roupa do corpo. Na verdade, o seu capital maior era você mesmo. Era eu, ali o valor era eu. Você estava vivo, né? Eu estava vivo, era a minha vida. O capital maior que eu não conhecia ainda era a minha vida, porque depois eu descobri que eu não fui comprado com toda a prata, com todo o ouro do mundo. Eu valia mais que isso. Exatamente. Pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, naquele momento, você tinha a roupa do corpo então, para mim, era o meu maior capital. Era aquele parzinho de roupa. Eu não sabia o valor da minha vida para Deus. E projeto de vida também não tinha nenhum. Nada. Eu estava esperando o que todo mundo dizia. Era só a morte. Pensei em tirar a vida várias vezes, como todo drogado pensa. Meu Deus. Até deixo conselho, nunca faça isso, porque tem solução, teve comigo, vai ter com a tua vida também, mas qual é o foco central? Você só precisa crer. Para Deus fazer, você precisa aceitá-lo. Eu falar, Jesus, eu quero, faz na minha vida como o Senhor fez com o Josias. Ele vai fazer. Josias, se eu fizer aqui em Alta Floresta, e isso vou ter que criar uma logística, organizar, uma reunião, um café, só com pessoas dessa natureza, você topa em vir tomar esse café com a gente? É o meu maior prazer. Conversar com eles, almoçar junto. Sim. Josias, isso já estava no meu coração. Se você perguntava, a minha esposa, já chamei, falei com ela várias vezes, nós vamos fazer qualquer dia, mas para a gente fazer, nós devemos fazer uma coisa que vai edificar as pessoas. Né? Vamos organizar e isso vai acontecer. Josias, então, por que eu te perguntei sobre o seu capital? No dia que você encontrou com Jesus, que Deus falou contigo, porque hoje, nesses 15 anos, 15 anos já de ministério, Deus já tem levantado pessoas para te ajudar. Você saiu do nada e Deus te deu uma família, deu uma esposa, os filhos abençoados. Deus te deu hoje condições financeiras. Você já ganhou alguma moto, Josias? Ganhei, inclusive, não só uma, né? Mas uma delas destaque é uma que veio, o empresário Deus usou aí e mandou vir da fábrica. Olha nova, isso. zerada, sem placa. Quando eu quis dar um glória a Deus no escritório do empresário, ele disse, não, para, tem mais. Deus mandou te dar com toda a documentação. Olha aí, vou te dar o dinheiro. A obra é completa. Completo, vai te dar emplacada, com documento e tudo. Aí você vai fazer o quê? Só chorar e dizer, Jesus, obrigado. Verdade. Josias, é porque Deus é dono da Honda, né? Você sabe disso. Ele é. Os homens só estão administrando a Honda. É tudo dele.
Tudo dele. E aí Deus também já usou pessoas para te dar um carrinho. Já ganhei. O meu primeiro carro ganhado era promessa. Deus fala. Sempre usava alguém por onde passava e dizia que ia me dar um carro, que eu estava fazendo a obra de moto com perfeição, ele estava se agradando. Porque o foco, pastor Valdeci, não é o meu nome. Não é dizer que eu sou um bom pregador, não. O foco é Jesus que salva. Verdade. É a alma. O valor que está ali é o ser humano em si. Verdade. Aí aconteceu, conforme anunciado, Deus me deu o primeiro carro, um Uno, coisa mais linda, completa. Depois me deu um Palio, um Siena. Eu acho que eu até lembro desse Uno que você tinha, parece que é um prata verde, não é? Pretinho, verde, pretinho, preto, né? muito eu lindo, lembro um que você bonito. tinha. Sim. Josias, mas e aí Deus usou alguém para te abençoar? Sim, usou e E até hoje, inclusive, graças a Deus, você tem já a sua propriedadezinha, Sim, né? temos. A sua grande propriedade, Sim. tem o seu carro para andar, fazer a Sim, obra do Senhor, uma família estabilizada. Sim. Agora, uma coisa que eu vou dizer: problema, enquanto nós existir, sempre teremos alguns Vai problemas. ter. É por isso que o foco não é pregar, vem que Jesus vai sumir com os seus problemas, vai ser só vitória. Não. Vai ter vitória, mas vai ter luta também. Porque até para ter a vitória tem que ter luta. Tem que ter luta, né? entendeu? E o importante é a pessoa ficar firme, né? Sim, não desistir. Eu faço uma pergunta, não sei se inconveniente, mas eu penso que construtiva. Nesse período, principalmente no início da caminhada, você foi tentado a recaídas, aos vícios? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Inclusive não para. Nunca vai parar. Sempre vai ter alguma oferta tentadora. Eu tive várias ofertas, não só no financeiro, como boas propostas. Entendeu? Para tentar te tirar do foco. Tirar do foco. Tirar do foco, outras ofertas malignas, iscas aí que, né, não tem explicação, mas é aos olhos humanos. Porque o nosso adversário, ele conhece nossos pontos fracos. Conhece. Né? E Deus, ele nos deixa e nos dá condições de nós administrarmos as nossas decisões. Sim. Né? Mas o importante nesse momento, Josi, a base familiar, a base, a família, né? Outra coisa, por exemplo, a firmeza em Deus, né? E saber que Deus é que pode nos fortalecer, tudo ajuda a pessoa escapar dessas ofertas, né? Exato. Hoje a minha base de escape, a minha maior riqueza, depois da salvação que Deus me deu de graça, é a minha família. Hoje a base é uma âncora. O dia que você está triste ou teve uma oferta, uma luta que te entristeceu, você chega em casa, abraça a tua família, é o teu porto seguro. É a riqueza, não é o carro, não é as motos que ganhei, não é a propriedade, não é a terra, não. É a família. Entendeu? E essa base é o que nos fortalece. Verdade, Josias. Josias, o nosso programa vai chegando para a reta final. Olha aí, e nós nem falamos nada ainda. Rápido, né? É rápido Falar demais de que Deus. passa. E hoje você está no Alto Alegre, servindo a Deus, pregando, né? Cooperando em todo o estado de Rondônia. Deus já te deu a oportunidade de viajar em vários estados, Josias? Vários estados, inclusive tenho agenda até para março, né? Mato Grosso, Acre, a gente sempre viaja, São Paulo, São Paulo. Que bom. E isso é as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Quando eu era criança, aqui 10 segundinhos, eu tinha um sonho assim, a gente olhava entre os irmãos ali na roça, ainda criança, carpindo arroz. Aí passava aqueles a jato, aqueles aviões grandão, pensava, será que um dia eu vou andar num desse? O dia que eu estava saindo do aeroporto internacional de Guarulhos, para aterrissar aqui em Ji-Paraná, Deus me fez lembrar, eu chorei lá em cima. Olha aí, José. Ele disse, olha a promessa sendo cumprida, olha para baixo. Quando eu olhei, eu lembrei do que Deus tinha me dito. Que ele disse que me levaria por entre nações para pregar a sua palavra. Aí eu pensei, meu Deus, um mendigo de rua está aqui a 12 mil pés. Ninguém dava nada. Ninguém Só acreditava. Deus acreditou em você. Só Deus, mas ninguém. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que ele já tem um segmento familiar, princípios cristãos. Então, para ele chegar a algum lugar, não é tão difícil, porque ele já tem um segmento. Né? Mas no seu caso, você não tinha ninguém ali para o primeiro passo. Né? Eu não tinha nada. Eu vim do forró, da cachaça, de amanhecer dia em bailão. Era essa cadeia, cadeia, tudo isso. Drogas, morando na rua. Exato. E chegou a um ponto que parecia que
que tudo estava perdido, e é justamente Deus é especialista em trabalhar em nossa vida quando a gente acha que tudo está perdido. Exato. Que aí a gente passa a depender 100% de Deus. Sim, é o que aconteceu. Eu sempre dou o conselho assim: quando você chegar no fundo do poço, não é o final, é o começo, porque você não tem mais para onde descer. Aí você vai ter que olhar para cima e reconhecer que tem um Deus, que Jesus morreu por nós e que Ele é o único para te tirar daquela situação. Pode mudar a história. Porque o ser humano, ele é muito tendente. Enquanto ele achar uma brechinha, ele vai se escapando. Ele vai dando um jeito, resolvendo do seu jeito e tal. E Deus vai fechando a porta, né? Fecha aqui, fecha acolá e vai acuando o camarada. Aconteceu comigo, né? Enquanto eu não cheguei no ponto final do curralzinho ali, não tinha mais para onde ir, para Deus ser a única solução do problema, eu não reconheci. Verdade. Josias, mas você vai voltar outra vez no nosso programa Café com o Pastor, e uma hora dessa nós vamos fazer uma ação, convidar essas pessoas, são muitos, e você sabe disso. Para trabalhar com essas pessoas não são fáceis, porque são pessoas de comportamentos e temperamentos diferentes. Exato. São pessoas que, por causa do próprio vício, altera, né, assim? Sim. Então, mas com Deus na frente e sabedoria, nós vamos uma hora reunir esse povo, conversar, você vai contar seu testemunho, e eu tenho certeza que será gratificante. Amém. Josias, a Bíblia está aqui, se você quiser deixar um versículo, ou que está no celular, ou que está na cabeça, fica à vontade. Faça suas considerações, pode deixar uma palavra aí para todos os ouvintes, e nosso programa vai indo para a reta final. Foi muito bom recebê-lo aqui para nós participar desse momento. Amém. E eu tenho certeza que alguém será edificado através dessa palavra. Fica à vontade. Amém. Eu quero deixar aqui, um versículo da palavra do Senhor, que está na carta de Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, está no capítulo 1, e eu vou ler aqui o versículo de número 26 e 27, que diz assim, para deixar por base sobre o que é uma escolha de Deus, né? Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aí o 28 complementando, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Interessante esta palavra, eu sempre me baseio neste texto, que ele retrata a minha história. Quem passaria naquele dia aí, durante o período que eu fiquei na rua, mendigo, drogado, e olharia, serve de exemplo para nós hoje. Sempre quando chega um deles, me abraça, eu abraço eles na rua, a gente conversa bastante, eu prego para eles, pede lá R$2 para comer um pastel. Aí eu faço questão que as pessoas olhem para eu dizer que eu era um deles, entendeu? Que se para mim teve jeito, vai ter para eles. Então quem é que Deus almeja escolher tirar de lá? Ele veio para o doente, não para o são. O médico vai curar o doente. Então o foco de Deus são essas pessoas. E às vezes nós paramos, pastor Valdeci, viramos o rosto para quem realmente precisa daquilo que nós temos, que é Jesus, que é a palavra de Jesus. Então eu deixo nas minhas palavras finais o incentivo aos pais que teve um drogado dentro de casa, um adolescente, um jovem como eu era, a não desistir do seu filho, do seu familiar, porque o que Deus fez comigo pode fazer com ele. Basta, para que isso aconteça, ele deve ser incentivado. Leia a Bíblia com ele, explique, diz tudo que um drogado, um traficante, eu tenho exemplo disso quando prego para eles, tudo que ele quer ouvir é que para ele tem jeito, que ele não precisa estar naquela vida para ser bem sucedido, para ter um carro, para ter uma moto, para ter uma propriedade, que Jesus pode dar tudo aquilo para ele, sem precisar estar por uma vida ilícita. Pela obediência à palavra de Deus, Deus pode lhe abençoar, é isso que eles precisam ouvir. E quando eles ouvem isso, eles choram e acabam se arrependendo. Mas, para que isso aconteça, alguém precisa pregar. Não é isso, pastor Valdeci? Verdade. Que Deus abençoe pela minha participação. Eu agradeço aqui, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. O nosso programa vai indo para a reta final. Nós conversamos aqui hoje com o evangelista Josias, que é do Alto Alegre dos Parecis, um ex-drogado, ex-detento, ex-andarilho,
e também ex-morador de rua, e tem uma série de coisas que o Senhor mudou a vida dele. De repente, na sua família, ou você conhece, tem até um amigo, põe essa gravação aí para as pessoas ouvir. Para com seu celular uma hora na praça, ali ao lado de um andarilho, tira ali meia hora e deixa ele ouvir esse testemunho, essa palavra. Quem sabe essa palavra mudará. Já pensou se nós conseguirmos mudar a vida de uma pessoa com esse testemunho? Já vai valer o mundo inteiro. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a tua semana, os teus projetos de vida. Agradecer mais uma vez o evangelista Josias da Silva, que esteve aqui conosco, a sua família, a sua esposa e filhos, a sua família espiritual. Deus abençoe grandemente e até amanhã, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.